O dia em que o mundo mudou. Amanhã faz 30 anos da abertura do Muro de Berlim, símbolo da divisão do planeta durante a Guerra Fria entre Ocidente e Oriente, capitalismo e comunismo, liberdade e tirania. Em junho de 1989, o regime comunista da China massacrou o movimento pela liberdade e a democracia na Praça da Paz Celestial, em Beijing, matando centenas, talvez milhares de pessoas. Mas uma mesma onda de revoluções democráticas derrubou no mesmo ano os regimes comunistas dos países da Europa Oriental, dominados pela União Soviética. Por ironia da história, a Revolução Liberal começou no seio do Partido Comunista da União Soviética. Em 11 de março de 1985, o Politburo do Comitê Central elegeu o reformista Mikhail Gorbachev como secretário-geral. Gorbachev estava convencido de que a estagnação econômica comprometia o futuro da pátria do comunismo. Com sua abertura política a glasnost, que significa transparência, e a reforma econômica, a perestroika, que significa reestruturação, Gorbachev tentou modernizar o sistema, mas a burocracia comunista se mostrou irreformável. Os outros países do bloco soviético aproveitaram a liberalização para se livrar do jugo de Moscou. Em 2 de maio de 1989, a Hungria, o país onde a reforma econômica estava mais adiantada, abriu a cortina de ferro, cortou a cerca eletrificada na fronteira com a Áustria, abrindo o país para que seus cidadãos pudessem sair. Sob o comunismo, os países eram uma espécie de prisão coletiva, de onde as pessoas não podem sair, como Cuba é até hoje. Não podiam, né? Em Cuba não pode até hoje. Logo, habitantes dos outros países comunistas da Europa Oriental passaram a ir à Hungria para viajar até a Europa Ocidental. Em 4 de junho de 1989, a Polônia realizou as primeiras eleições democráticas no leste europeu depois da guerra, sob a liderança de Lech Walesa. O Sindicato Livre Solidariedade, que passara quase 8 anos na ilegalidade, conquistou todas as cadeiras em disputa, menos uma, que ficou com um candidato independente. A Alemanha Oriental era o país mais rico e desenvolvido do bloco soviético. Estava sob a liderança de Erich Honecker, um stalinista convicto, contrário às reformas de Gorbachev e sucessor de Walter Ulbricht, que construiu o Muro de Berlim. Quando a Segunda Guerra terminou, em 8 de maio de 1945, com a derrota do nazismo, os aliados ocuparam a Alemanha. As partes sob o controle dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido formaram a Alemanha Ocidental. E o território sob controle da União Soviética virou a Alemanha Oriental. Berlim foi dividida. Berlim Ocidental era um enclave dentro da Alemanha Oriental comunista. Com a prosperidade cada vez maior do lado ocidental e a repressão do lado oriental, os alemães orientais começaram a votar com os pés, como se dizia. 3,5 milhões fugiram para a Alemanha Ocidental. Para conter esta fuga, na madrugada de 12 para 13 de agosto de 1961, o regime comunista começou a erguer um muro, isolando a cidade capitalista e dividindo famílias, gente que nem sabia que isso podia acontecer. Outro muro foi construído ao longo da fronteira entre as duas Alemanhas. O Muro de Berlim, conhecido como o Muro da Vergonha, tinha 140 quilômetros. A polícia da Alemanha Oriental tinha a ordem de atirar para matarem quem tentasse fugir. Pelo menos 136 pessoas morreram na fuga. O tipo de construção mudou 4 vezes para dificultar as fugas. No fim, eram enormes chapas de concreto. O movimento pela liberdade na Alemanha Oriental começou com reuniões em igrejas depois da missa. A polícia política da Alemanha Oriental, a temida Stasi, Ministério da Segurança do Estado, vigiava de perto a vida de todos. Mesmo assim, o movimento pela democracia evoluiu para manifestações de massa. Honecker caiu em 18 de outubro, pouco depois do aniversário de 40 anos da chamada República Democrática da Alemanha. Foi substituído por Egon Krenz. Sob pressão das ruas, em 9 de novembro, o regime decidiu autorizar os alemães orientais a viajar ao exterior.
Na entrevista coletiva para fazer o anúncio, o assessor de imprensa Günther Schabowski se confundiu diante de uma pergunta de um jornalista italiano. A partir de quando? Como um bom burocrata, ele consultou a papelada e não encontrou nenhuma orientação oficial. Acho que a partir de agora. A entrevista estava sendo transmitida ao vivo, o que já era um enorme avanço para o regime comunista da Alemanha Oriental. Imediatamente, milhares de pessoas foram para os postos de fronteira ao longo do muro, e Berlim virou uma festa. Os soldados ainda vacilaram um pouco, mas sabiam que tinham visto a televisão. Eu tenho amigos que moravam em Kreuzberg, um bairro do lado ocidental que ficava junto ao muro. Eles pularam para o lado oriental. Na madrugada do dia seguinte, quando queriam voltar, o exército da Alemanha Oriental estava estacionado ao longo do muro. Era um sinal evidente de que o regime comunista ainda hesitava entre a abertura e a alinhadura. Os meus amigos fingiram que não viram nada, os soldados fizeram o mesmo e eles pularam de volta para Berlim Ocidental. O muro de Berlim havia caído. Em 3 de outubro de 1990, acabavam a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria na Alemanha. O país estava reunificado. 2 anos depois da queda do muro, no fim de 1991, acabava a União Soviética. Era o fim do comunismo, que hoje só existe da mesma forma na Coreia do Norte e em Cuba. A China e o Vietnã adotaram a economia de mercado, mas ainda usam o regime comunista como sistema político. O comunismo ainda não acabou como modo de governar, mas seu sistema econômico se mostrou fracassado. A queda do Muro de Berlim trouxe a esperança de um mundo de paz e prosperidade, com o triunfo da democracia liberal e economia de mercado. Esta era acaba, de certo modo, com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que mostraram que o mundo é um lugar perigoso, e a crise do neoliberalismo econômico, com a grande recessão de 2008 e 2009, que minou a credibilidade da democracia liberal. Na maioria dos países ocidentais, o fim do comunismo e da distopia da sociedade igualitária, a erosão da social-democracia europeia na era da globalização e o fracasso do neoliberalismo levaram a uma ascensão da extrema-direita fascistoide como não se via desde os anos 1930. 30 anos depois da queda do muro, na era de Donald Trump, o mundo parece regredir à era dos impérios anterior ao início da Primeira Guerra Mundial. Com o nacionalismo de Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, este seria um mundo dividido em esferas de influência das grandes potências militares, os Estados Unidos, a China e a Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron já se deu conta disso. Em entrevista à revista inglesa The Economist desta semana, Macron adverte que a Europa precisa criar seus próprios instrumentos de poder ou vai se tornar politicamente irrelevante. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.